Uma brasileira presa aqui em Brasília há 3 meses pode ser extraditada para os Estados Unidos. Se condenada em solo americano, ela pode pagar com a própria vida por ter matado o marido a tiros. O caso foi há 9 anos no estado de Ohio. Cláudia Herrig está presa desde abril no complexo da Papuda, em Brasília. Se o Supremo aceitar o pedido dos Estados Unidos, ela será a primeira brasileira nata a ser extraditada. A acusação é grave. De acordo com autoridades americanas, ela assassinou o marido, o piloto militar Carl Herrig, na cidade de Newton Falls, em 2007. Cláudia teria disparado 3 vezes contra ele e depois fugido para o Brasil. As investigações apontam que ela comprou um revólver nesta loja. Segundo a dona do local, Cláudia ainda pediu o endereço de uma escola de tiros. Pela lei de Ohio, estado onde o casal morava, ela pode ser condenada à pena de morte por injeção ou passar o resto da vida na cadeia. O destino de Cláudia está nas mãos do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Em agosto, depois do recesso do judiciário, ele deve decidir se aceita ou não o pedido de extradição feito pelas autoridades americanas. A situação de Cláudia é complicada. Ela nasceu no Rio de Janeiro e se naturalizou americana em 1999, depois de 9 anos vivendo nos Estados Unidos para poder trabalhar no país como contadora. Em 2013, já depois do assassinato do marido, o Ministério da Justiça declarou a perda da nacionalidade brasileira. A Constituição de 88, ela não admite a extradição de brasileiro nato. As hipóteses de perda de nacionalidade não consagram a situação específica dela, porque ela foi compelida a permanecer nos Estados Unidos, já que ela é contadora e para exercer o cargo de contadora, ela precisava se naturalizar. A família do piloto americano luta pela extradição. É um caso complexo, até porque pode envolver também o princípio da reciprocidade. A Justiça brasileira até agora não falou nisso, né? Mas é um caso complexo, sim, como disse o próprio advogado da Cláudia, é uma questão controversa dentro do judiciário e a questão da reciprocidade mais ainda, embora, como eu disse, Rodrigo, ainda não tenha sido levantada, porque a Justiça americana pede a extradição da Cláudia, mas até agora nenhuma notícia da extradição dos pilotos Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino. Eles são os pilotos que pilotavam o Legacy americano, que bateu num Boeing da Gol na fatídica tarde de 29 de setembro de 2006. O Boeing da Gol caiu e matou 154 pessoas. A Justiça brasileira já julgou os 2 pilotos e os condenou. Eles são considerados culpados porque eles desligaram intencionalmente um aparelho de controle de voo chamado transponder que, se ligado, poderia, em tese, ter evitado esse acidente. Então, realmente é uma questão complexa, né, Rodrigo? Olha, a polícia está à procura do motorista que atropelou e matou uma idosa na faixa de pedestre na noite desta segunda-feira. O caso foi em Taguatinga Norte. Testemunhas disseram que a mulher de 67 anos foi atropelada e arrastada pelo carro. Ela morreu na hora. Segundo o Detran, essa é a segunda morte em faixas de pedestres em 2016 aqui no Distrito Federal. Solidariedade, agora você vai conhecer a Dona Gracinha, uma sanfoneira que resolveu levar a música aos asilos da capital. Já são 70 anos dedicados aos acordes da companheira inseparável. A música nunca para com a Dona Gracinha. E a polícia já está de pé. Meu tio me deu uma gaita de boca, né? Aí eu fui aprendendo, né? Depois ele disse, não, você vai encher os lábios, porque incha, eu vou te dar uma sanfona. São praticamente 70 anos dedicados à sanfona. Nesse período, alguns obstáculos apareceram, como a perda quase total da visão e de uma perna. Se não fosse a sanfona para me recuperar, né? Que eu perdi a perna, né? Mas não impede de dançar, né? De balançar. Né? Não, balança. Agora, ela e a companheira de uma vida estão levando a alegria aos asilos do DF com o projeto Forró dos Velhinhos. Essa é uma parcela da sociedade que vive muito excluída, né? Não tem acesso a show, não tem acesso a teatro, não tem acesso a cinema e tem uma vida muito particular, né? De exclusão, e a gente veio trazer isso, trazer alegria para os idosos. A ideia é essa, trazer alegria para eles. E o ritmo é contagiante mesmo. A polícia já está de pé.
gostando demais. Tô aqui 10 anos. Ajuda demais na desenvoltura deles, né? Porque isso aqui tudo é novo para eles, então assim, essa quebra de rotina faz muito bem para eles mesmo. E olha só, o Tiago, sobrinho da dona Gracinha, também se apaixonou pela música. Claro, tudo influenciado pela tia. Um influenciando o outro a seguir um caminho, né? Uma oportunidade a mais, um caminho a mais a você poder ter como escolha um trabalho hoje em dia, né? E me sinto muito feliz, muito grato em poder estar participando de um projeto desse com a minha tia. O projeto da dona Gracinha ainda vai levar música e alegria para o Núcleo Bandeirante, Planaltina e São Sebastião. Tá aí, bacana, hein? Muito legal, né? E a gente fica por aqui, obrigado pela sua companhia, tenha uma boa tarde. E lembrando que apesar da ordem judicial, o WhatsApp ainda está funcionando, tá? Band Cidade Primeira Edição volta amanhã, 12h30. Tchau.